Bom, dando continuidade, vamos falar de força eletromotriz. Para isso, a gente vai imaginar um circuito mais simples possível, que é uma, uma bateria ligada em série ou em paralelo, nesse caso simples não faz diferença, com uma resistência. Nesse caso, essa lâmpada, né, pode ser representada por uma resistência. Ou melhor, eu tenho uma fonte, ok? E eu tenho uma parte do circuito onde é consumida a energia produzida por aqui, ok? Então, nesse sentido, né, eu tenho, para que as cargas, né, se movimentem, estão envolvidos, né, basicamente duas forças, né? Uma é aquela devido à fonte, chamar, se eu trabalhar com a força dividido por uma unidade de carga, então chama isso de um F minúsculo, ok? Lembrando que o campo elétrico é a força de Coulomb dividido pela carga, então se eu chamar a força dividido por Q, então vira uma unidade de força por carga, que a gente chama de F minúsculo, ok? Nesse caso, eu tenho a contribuição da fonte, ok? Então F de S, e eu tenho também envolvido os campos, o campo elétrico natural que já está presente no circuito, nesse circuito. Bom, dadas essas duas fontes, então as duas contribuem para um movimento de cargas nesse circuito, considerando que o fio, né, tem resistência igual a zero, ok? Bom, então a força eletrostática, ok, o campo, né, serve para normalizar o fluxo e comunicar a influência da fonte às partes distintas do circuito. Como em todo ponto eu tenho cargas livres, então tenho campos relacionados, e esse campo, quando aplicado à fonte, ele é o comunicador imediato para que as cargas se movimentem, ok? A fonte EVS pode ser química, piezoelétrica, fotovoltaica, enfim, tem de inúmeras possibilidades para a característica da fonte, ok? Mas a principal dela é manter uma diferença de potencial entre as suas extremidades, ok? Bom, seja qual for a fonte, né, o efeito, seu efeito é determinado pela integral de linha de F em volta do circuito. Ou seja, eu vou ter que somar no fundo, né, considerando essa geometria, eu vou ter que somar todas as contribuições ao longo do fio, ao longo da resistência e também ao longo da fonte, tudo isso somado, então eu posso escrever que tudo isso somado é igual a esse E estilizado, ok? Que a gente chama de fonte de força eletromotriz. Então, para calcular, eu vou somar todas as contribuições do elemento de força, né, por carga em cada pedacinho do meu circuito, ok? Isso é equivalente a uma integral fechada de F'zinho dl, ok? Nesse caso, Fs dl, ok? Bom, meu F é representado pela soma, né, da força por unidade de carga da fonte mais um campo elétrico, ok? Porém, né, quando eu faço a integral fechada, são todas as contribuições do campo, né, naquele circuito fechado ali, essa contribuição tem que ser zero. Então, acaba ficando a contribuição da fonte, ok? Na verdade, é uma forma mais elaborada de escrever e definir a fonte de força eletromotriz, ok? Então essa é a representação, esse estilizado é chamado de força eletromotriz, ok? Ou FEM. Como eu disse, né, Fzinho nada mais é do que a força por unidade de carga, por questão de simplificação principalmente. Bom,
nós já vimos, né, que eu posso escrever, obter a diferença de potencial integrando o campo elétrico em todos os elementos de distância, ok? Ou vice-versa, eu tenho o potencial e eu quero achar o campo elétrico, eu faço a derivada, ok? Então é menos a integral de AB de E dl, ok? Bom, como o campo também é uma força por unidade de carga e o que resta, já que o campo é igual a zero, então sobra só a integral de AB de Fs dl. Nesse caso, a integral é uma integral fechada de Fs dl. Então, isso nos resta o E, que a gente retoma a expressão que a gente definiu anteriormente, ok? Então, a função, né, da bateria é manter uma diferença de potencial, ok? Por exemplo, uma bateria, uma pilha, né, de 1,5 V, mantém uma diferença de potencial entre os terminais positivos e negativos de 1,5 V, ok? Se eu considerar um como zero, então o outro vai ter o valor de 1,5 V, ok? E vice-versa. Se eu considerar um potencial como 1, então do outro lado eu vou ter um 2,5, para que a diferença de potencial seja 1,5. Então é importante, a função da bateria é manter essa diferença de potencial constante, ok? Claro que tem a corrente envolvida, né? Essa bateria ela consegue fornecer uma determinada corrente ao longo de um determinado tempo, depois isso vai se perdendo, mas nós podemos sempre considerar o caso que a bateria está carregada, funcionando na sua plenitude, ok? Sem as extremidades iniciais e finais no tempo, ok? Bom, feitas as considerações, a gente vai falar da força eletromotriz devida ao movimento, ok? A gente sabe que carga parada produz um campo eletrostático em torno dela, ok? Uma combinação de cargas distribuídas ao longo de uma superfície também produz um campo. Enfim, são características estáticas. Quando ocorre, né, a união do elétron com o magnetismo, é quando se percebe que a carga em movimento produz ou interage com o campo magnético, ok? Então a gente sabe que corrente produz um campo magnético em torno. Se tiver um segundo campo, eles vão se interagir. A interação é uma força do tipo atrativo ou repulsivo, ok? Bom, se eu considerar então essas cargas em movimento, a gente pode tentar explorar o conceito do gerador, ok? Ok, vamos considerar a figura abaixo. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma região, essa região aqui, ok? Que nesta região eu tenho um campo magnético entrando no plano do papel, ok? Nesta região aqui. E sobre esta região eu tenho uma espira retangular condutora que está sendo puxada com uma certa velocidade constante, ok? E aqui na ponta eu tenho um resistor. Sabemos, né, que se a espira é puxada nessa direção, então ocorre que as cargas que estão paradas aqui, elas começam a se movimentar dentro de um campo magnético. Carga em movimento dentro de um campo magnético vai ser sentido por uma força do tipo magnética, ok? QVB. Bom, se a espira retangular condutora se move com velocidade v, as cargas no segmento AB serão afetadas pelo campo, gerando uma força vertical QVB. E isso vai produzir uma corrente no sentido
horário, ok? Então as cargas que estão nessa fração, ok, estão indo nesta direção, ok? Então nesta direção vezes o campo magnético que está entrando no plano produz uma força para cima, ok? Então essa força está empurrando as cargas que estão nesse segmento nesta direção. Então isso vai produzir uma corrente nesse sentido, ok? Bom, eu poderia pensar assim, bom, mas também eu tenho as cargas que estão indo nesta direção, que aparece uma força também para cima, e as cargas que estão indo nesta direção também, ok? Só que lembrando que ao longo, né, da direção, essa força ela não vai contribuir, ok? Bom, vai ficar mais claro depois. Vamos pensar nesta parte do segmento AB, ok? Bom, então a força eletromotriz gerada é, como a gente definiu, ok? A integral fechada da força magnética dl, que tudo isso é V vezes B vezes H, ok? Onde H é a distância que está sendo percorrida pelo elemento QVB, ok? É óbvio que nós estamos pensando numa situação onde o tempo está congelado, né? A gente pensa no instante fixa, né? Um instante de tempo e faz o cálculo, ok? Depois a gente pode evoluir essa consideração. Então, os segmentos BC não contribuem. DL, que é a direção, o vetor, que é o elemento do vetor deslocamento, aponta de A para B, ou seja, para cima. B não realiza trabalho, mas sim quem puxa a espira, né? Ok? Só para retomar. Então, bom, como eu estou produzindo uma corrente, né, nesse sentido, principalmente aqui no elemento AB, que é onde que a força aparece no único sentido, então quem está trabalhando para que essas cargas andem nessa direção é a força que está puxando essa espira nessa direção, ok? O campo não realiza trabalho nesse sentido, ok? Mas quem está puxando. Bom, com a corrente fluindo, né, no segmento AB, as cargas têm velocidade U. Vamos considerar então que eu tenho uma velocidade V, que é a direção que as cargas estão indo nesta direção, na horizontal, mas com este movimento elas são atraídas a se mover nessa direção. Então a velocidade de movimentação das cargas nessa direção a gente chama de U, ok? Então eu tenho uma força que é QVB. Nesse caso, a velocidade é descrita por U, ok? Vou dar uma pausa e continuar no próximo vídeo.